Guilherme, olha só, a gente aqui fala direto, não só nas lives, mas por conta da atividade da empresa mesmo, fala diariamente com presidentes e clubes e tudo mais, e esse período agora da pandemia foi um período em que eles estiveram muito próximos e tudo mais, mas falou-se muito sobre os problemas do futebol brasileiro, mas não se resolveu porcaria nenhuma, né? Quer dizer, ficou tudo na conversa e nós não saímos do lugar, né? Repara, os clubes do Paraná eles têm algumas questões aí. Obviamente, formação de liga, associação é de interesse de todo mundo, né? A Série B tem uma associação que está sendo formada, né? Aí por liderança do presidente do América de Minas e também do Paulo Carneiro, mas principalmente do ex-presidente do América de Minas, né? A Série A tem lá a Confederação, a Comissão Nacional de Clubes, que tem a Série A e B, mas também não montam estão sempre tutelados pela CBF. A Liga do Nordeste, eles conseguiram se unir, tiveram resultados assim brutais, impressionantes. A gente está fazendo um estudo nesse momento sobre qual seria o peso econômico de um retorno da Copa Sul Minas, né? Versus vis-à-vis o que aconteceu com o campeonato, com a Copa do Nordeste. Esse caso da Sul Minas é um caso típico, porque, Munir, você lembra qual é o valor da cota do Coxa na primeira divisão dos times do Paraná? Não, eu É não tenho 600 aqui mil, de né? Um cabeça, negócio Fernando. desse? Você diz da Dazon, né? Não, Aproximadamente do 400 Campeonato mil reais. Paranaense. Acho que Aproximadamente. é 495, um negócio 400 assim, né? mil, né? Pois é, pois é, 370, alguma coisa assim, né? Os clubes de Santa Catarina recebem 650 mil pelo campeonato de lá, os principais, tá? Aí no Paraná, 300 e poucos mil para disputar um campeonato que dura quase 4 meses. Olha que coisa bizarra. O ponto que eu coloco aqui é o seguinte: não é possível você ser um presidente de um clube com essa dimensão, e isso vale para Curitiba, vale para Vasco, vale para Corinthians. Eu sempre coloco essa questão sem que as anomalias do futebol brasileiro sejam colocadas na mesa para serem discutidas. Outra anomalia é essa que você falou. Porra, você joga a primeira divisão, você cai para a segunda, a tua cota cai para 6 milhões, você se subir em novembro, lá em dezembro, num ano que não tenha Covid, você tem que montar um time para entrar em campo num brasileiro novo em 4 meses, só que você também não pode montar fazer contratos de longo prazo, porque você não sabe se você vai manter, porque você já está com dificuldade. Veja, está acontecendo nesse momento com o Curitiba, com o Goiás, com o Sport, com o Atlético Goianiense, todos esses que recentemente subiram e que têm dificuldade para se manter na primeira divisão, por uma condição que hoje o Curitiba percebe e não percebia no passado porque fazia parte do grupo dos escolhidos, né? O Cruzeiro percebe, veja o Cruzeiro agora. O ponto é, voltando à questão das anomalias do futebol brasileiro. O Wilson, quando foi presidente do Curitiba, ele teve um protagonismo entre os dirigentes de clube que começou muito bem e acabou de uma maneira muito decepcionante quando a CBF pegou ele lá, vai ser chefe de delegação, e aí as grandes pautas, aquela estratégia que a CBF sempre usa, né? Te pega, não, coloca aqui, te vai e desce, aí você vai lá cuidar da delegação, da seleção brasileira, e no final das contas os grandes objetivos que são a transformação e a ruptura que tem que haver em vários aspectos do futebol brasileiro, ficam para segundo ponto. A pergunta e eu quero me concentrar um pouco na figura, porque o cenário do Curitiba ele é muito complexo e tudo mais. Eu vou tentar dar uma simplificada, mas me parece, olhando não tão de longe, que as chances do Folador ser eleito presidente são muito grandes, são chances bastante reais. Tem o Wilson. O Wilson pode ser por aclamação. Acho que se o Wilson lançasse a candidatura dele, do tipo, pega o exemplo do Vasco, Jorge Salgado sempre falou que só seria candidato por aclamação. Chegou um determinado momento, ele sentiu um grupo interessante do lugar dele, lançou a candidatura dele a presidente do Vasco com recorde de candidatos. E lançou. O Wilson está querendo essa aclamação e tudo mais, acho que não vai rolar, porque provavelmente o Folador percebeu que está com uma chance razoável de ser eleito
E, porra, para que eu vou abrir mão da minha candidatura? Então, eu não sei se isso é uma jogada do Wilson para depois, ali na frente, lançar a candidatura. Se ele lançar a candidatura, ele vai ser um cara com boas condições de ser eleito, né? Mas eu vejo o Folador muito bem posicionado e talvez o Wilson, se for por esse caminho também. O Wilson, a gente viu que ele é um cara com... Eu presenciei isso, tá? Eu presenciei e posso dizer aqui que a primeira reunião em que, e ele reconheceu isso aqui, a primeira reunião em que o Wilson participou para discutir questões relacionadas a mudanças, transformações do futebol brasileiro, foi uma reunião que foi originada e articulada por nós, da Pluri. Então, nós colocamos o Paulo Nobre na mesa, o Valim Vasconcelos, que era para ter sido presidente do Flamengo, na época, o presidente do Peter Simpson, do Fluminense, e tinha um cara lá do Bahia. O Wilson, nessa reunião, cara, na primeira reunião, ele assumiu o comando do negócio de uma maneira impressionante, entendeu? O cara que estava na reunião, aliás, era o Gagliotti, que é o vice, que era o vice do Paulo Nobre, que virou o presidente agora do Palmeiras. O Wilson, com a experiência dele como executivo, ele fluiu, mas depois a CBF enquadrou ele lá, né? Quer dizer, eu estou sendo um pouco simplista. A pergunta é, o futebol brasileiro ele está sedento por lideranças transformadoras, sedento. O Folador pode ser uma dessas lideranças, só fazendo um parênteses, farendo um último parênteses. O Petralha é uma figura, a gente já cansou de elogiar ele aqui como um executivo, um cara transformador, mas todo mundo sabe também que o Petralha é um cara que, se não for do jeito dele, ele quebra tudo e não vamos a lugar nenhum. Quer dizer, é um sujeito que tem uma personalidade muito forte e isso dificulta também, né, as composições. Vamos lembrar que o último cara que conseguiu montar uma liga no Brasil foi o Fábio Koff, que tinha aquele perfil, eu sou líder e eu concilio. Você vê o nosso amigo Folador como uma figura que possa... porque o espaço está aberto. Quem quiser vai ocupar, e tiver talento e condição, vai ocupar uma... Veja o presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, o espaço que ele ocupou. Sim. Você vê o Folador como um cara que vai ocupar esse espaço, não só do Coritiba, e é importantíssimo para colocar o Coritiba como um protagonista nacional. Eu volto a citar o exemplo: Guilherme Belintani, Bahia, Marcelo Paz, Fortaleza, o Robson do Ceará, todos nessa linha. Dá uma geral para a gente. Eu acho que é uma grande oportunidade. Agora, eu julgar que ele possa ser um grande líder ou não, não dá para ter certeza, porque é um personagem completamente de fora do futebol. Ele vai ter que ter um perfil mais conciliador, por exemplo, do que tem nesse momento na eleição, que de alguma forma ele está sendo vendido até pelo outro grupo, né? É importante a gente também ter esse distanciamento para olhar, mas ele está sendo vendido como o cara da ruptura, como cara de posições muito fortes. E ele vai precisar ter um trabalho de composição para assumir esse papel de protagonismo. O caminho está muito aberto, porque a gente tem aí um grupo Tanner com uma nova MP e com novas possibilidades, né? Porque se esses clubes, como Bahia e Atlético, comemoraram a nova MP, é que eles acreditam na união, porque ela só vai ser positiva se houver uma união. A minha grande dúvida, inclusive, sobre essa MP, se ela é tão positiva para os clubes do tamanho de Coritiba, Bahia e Atlético, é a capacidade deles realmente se unirem. Porque me parece, Fernando, eu tenho convicção disso. Historicamente, o futebol brasileiro ele não conseguiu essa união porque sempre alguém roeu a corda. A questão é alguém não roer num momento tão decisivo provavelmente de uma nova legislação sobre direitos de transmissão e um grupo muito claro. Esse grupo está formado, né? E o Samir está fazendo parte disso, de Bahia, Ceará. Os clubes da Tanner estão unidos porque pretendem utilizar a MP.
pretendiam, né? Guilherme, ninguém fala o nome do Samir. Ninguém fala o nome do Samir nas conversas dos presidentes. Ele não é mencionado. Ele não existe. É uma coisa impressionante. É um nome, é um não nome. É uma coisa impressionante. É disso que eu digo. O Coritiba precisa ter um protagonismo além do Couto Pereira, pô. Porque, e o ponto é o seguinte: vamos citar aqui o exemplo de Copa do Nordeste. Veja o que catapultou aqueles caras foi a união. Porra, se não vamos ter uma grande Liga Nacional, Série A, né? Se não vamos ter isso, vamos comer pelas beiradas. Olha, nós temos conversado com os clubes por conta da Sul Minas frequentemente. Amanhã temos aí uma conversa com os mineiros. Rapaz, eu posso dizer isso de estar testemunhando isso no dia a dia. Qualquer dirigente que assumiu o protagonismo desse negócio, põe todo mundo embaixo do braço e leva. Porque os caras, eles estão sempre com aquela cabeça assim, jogo quarta e domingo, jogo quarta e domingo, jogo quarta e domingo. Não existe, quer dizer, é o típico caso que quem acaba tentando fazer e de uma certa maneira pegando os caras pela mão são terceiros, como nós e outros, né? Mas efetivamente aquele trabalho, quer dizer, eu fico pensando assim, cara, o futebol tá precisando de gente com cabeça arejada, com gás, né? E com visão para poder levar. Agora você falou muito bem, né? Na ruptura não sai nada, né? Ainda mais no futebol. Cara, eu considero que sim, esse caminho da liderança para esses clubes desse tamanho, que não são os clubes mais ricos do país, está muito aberto. E agora eles têm mais ferramentas para esse tipo de disputa, porque tem mais caminhos, né? A MP é um caminho, não é uma certeza. Agora, eu não consigo apostar que esse protagonismo venha de um dirigente do Coritiba por todos os problemas de quarta e domingo. O quarto e domingo do Coritiba ele é pesadíssimo e pouca gente conseguiu enxergar o clube, enxergar o macro do clube. E para você enxergar o macro do clube, você precisa entender qual que é o posicionamento dele na indústria. E é isso que você está falando. O que é o Coritiba nessa indústria? O que ele representa? Que lado que ele está nessa disputa? Então, me parece que é um caminho a ser seguido do chamado Grupo Tanner, né? Pode até mudar de mão, né? Hoje tem essa conversa aí da CNN, mas eu estou chamando dessa forma porque eles estão vinculados diretamente ali a um tipo de disputa. Muniz, só uma última questão aí antes aí. Guilherme, o que você acha que é qual é a jogada do Wilson que você acha? É só aclamação mesmo? Não acho que seja só aclamação, mas hoje a ideia dele é mais clara pela aclamação. Ele pode ser convencido, Fernando, dentro daquilo que você falou. Se ele sentir um cenário favorável, um cenário favorável que eu falo, inclusive, de governabilidade, né? Ele é o cara que pesa demais essa questão. Ele é um dos maiores críticos do sistema político do Coritiba, que é esse, que você se elege, mas você tem que trabalhar contra uma oposição dentro do clube, porque o Conselho Deliberativo é formado pelo seu grupo, mas pelos grupos que perderam também. Então vai depender muito disso. Se ele sentir que a maioria está com ele e que ele terá possibilidade de governar, de mudar estatuto, de fazer transformações importantes, eu acho que ele encara. Eu acho que a dependência é essa. Ele não vai assumir para ficar brigando com o Conselho. Essa é a visão do Wilson. Show. Ô, Fernando, precisa fazer o convite de novo para o Guilherme? Não, ou eu tô afim, tá cara, feito, de botar né? o Guilherme numa fria, se ele topar, que é o seguinte. Ô, Guilherme, a gente está pensando aí, cara, em fazer uns debates aqui com os candidatos, entendeu? Que delícia. E aí a gente vai precisar de um moderador aí, porque a gente só vai fazer pergunta, mas a gente vai precisar de um moderador. Eu tava aqui apurando essa coisa da eleição, né, para poder
participar, para ter subsídio para conversar com vocês. E, putz, eu adoro isso, cara. É uma confusão, mas é muito bom, né, cara? É muito legal. Assim, porque eu não consigo desvincular o que acontece na política do que vai acontecer no campo. Se eu não entender a política do clube e o Coritiba, a situação que ele está nos últimos anos, a situação ela se explica pela política. Se você entender a política, você vai entender por que o clube chegou nesse momento, por que ele está ocupando o espaço que ele está ocupando no cenário nacional. E a diferença dos dois, né, Guilherme, que você sempre colocou muito bem aqui, né? A diferença brutal política entre Atlético e Curitiba, né? Cara, explica também. É claro que isso sempre depende muito do resultado, né? Muita gente às vezes usa a mesma opinião, mas só muda ali o tom dependendo se é vitória ou derrota. Não é meu caso. Eu acho muito positivo quando um clube não tem política. Isso é decisivo para o sucesso. Não tem como. A gente está discutindo aqui clube empresa no futebol brasileiro. Você precisa ter ambiente político para receber algum tipo de investimento. Ou alguém vai colocar investimento nessas loucuras, né, de transformação de clube, mudança de gestão o tempo todo. Então, para mim, é muito básico. A política, ela atrapalha demais, né? Aquele dirigente, o saudosista, o cara que lembra a escalação do Curitiba de 89, que foi histórico, era um timaço, ou o Curitiba campeão brasileiro. Memória afetiva não significa entendimento de futebol. É necessário separar as coisas, e muitas vezes os dirigentes não têm essa capacidade. A política atrapalha muito, muito o profissionalismo, muito. Show.